E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Antes de tudo, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E também queria falar nesse vídeo em específico porque eu quero falar sobre um confrontamento de Deus. E eu sei que muitas vezes, muitos já passaram por esses tipos de situações em suas vidas, e experiências, testemunhos. E eu gostaria de pedir para que você comentasse uma coisa relacionada ao tema aqui embaixo, para que a gente possa compartilhar as coisas um com os outros e de alguma forma crescendo como um corpo aqui também no canal. Por mais que tenha essa distância de pessoas, às vezes eu não conheço quem está assistindo, mas é bom mas eu gostaria de criar esse tipo de vínculo, de certa forma, de conhecer mais as pessoas que me assistem. Bom, sem mais enrolação então, vamos pro vídeo. Eu queria falar então sobre ser confrontado por Deus e de verdade esse é um tema pra mim que eu fui muito surpreendido recentemente. Porque eu tô sempre falando aqui sobre a minha geração e sobre tudo que eu vejo a respeito. E eu enxergo por muitas vezes no mundo que a gente vive hoje, pessoas que não sabem ser confrontadas, pessoas que não sabem ser tiradas de suas zonas de conforto. E isso acontece de fato, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente no vídeo. Mas a questão por muitas vezes eu falei a respeito da minha geração e eu errei em não ter me incluído nela. Porque na minha concepção, eu achava ter um coração ensinável, um coração que sabia ser confrontado. Mas recentemente eu passei por uma experiência com Deus que eu fui muito confrontado, a ponto de querer parar de gravar os vídeos, a ponto de parar de estudar música. E sabe, esse confrontamento que veio sobre mim fez eu ter essa vontade de parar, fez eu não querer mais continuar, e isso me fez perceber que talvez eu não sabia ser confrontado da maneira que eu imaginava, sabe? Por muitas vezes a gente acaba sendo pego em feridas nossas, em fraquezas nossas, que isso abala muito a nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque nós e eu também aqui tenho falado muito sobre viver um tempo novo de Deus, um tempo de avivamento, de aprofundamento, um tempo de falar do Evangelho. Mas como que a gente vai fazer tudo isso e tanta coisa pro reino sem saber ao menos ser confrontado por Deus, para que a gente seja preparado para isso? Sabe, não tem como a gente viver tudo isso sem ser impactado pela glória de Deus. E eu gostaria de ler um versículo aqui que fica em Isaías 6. E logo no versículo 1 vai falar assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, e seja grande o desamparo. Porém, ainda 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente terá a firmeza dela. Bom, e eu já até gravei sobre esse capítulo, sobre essa visão do trono que Isaías teve, só que eu não me aprofundei em alguns detalhes. Porque eu entendi que primeiro aqui, quando Isaías teve essa visão do trono de Deus, ele foi impactado por aquela glória.
E a primeira coisa que Isaías fez foi falar: ei, eis que sou um homem de lábios impuros. E Isaías era um cara que falava em nome de Deus, ele profetizava em nome de Deus. Então, ao se deparar com tamanha glória, tamanha grandeza, ele foi confrontado por aquilo, e a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o quão insignificante ele era. E pra mim aí tá o ponto, porque eu tenho visto, como eu disse, o mundo hoje fortalecendo muito o nosso ego, fazendo com que a gente busque a nossa verdade, fazendo que a gente busque o nosso autoconhecimento, a nossa própria sabedoria. Mas a verdade é que para que a gente viva uma vida com Deus, nós primeiro precisamos reconhecer o quão insignificantes nós somos sem Ele. E essa é a verdade. Isso parece até confrontador e vai contra tudo aquilo que o mundo tem tanto falado hoje para nós. Mas é essa a verdade. Nós somos insignificantes diante da grandeza de Deus. E esse tipo de confrontamento que quando as pessoas se deparam com uma vida com Deus, elas não querem seguir. Porque uma vida com Deus não alimenta o nosso ego. Uma vida com Deus não passa a mão na nossa cabeça e simplesmente nos conforta, mas nos leva a ser confrontados para viver uma nova vida com Deus. E o problema é que por muito tempo a gente também tem vivido isso dentro da igreja. Aqui ele ainda pede para que Isaías fale para o seu povo, que aquele povo ouvia, mas não percebia, via e não entendia tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Aquele povo estava de barrigas cheias e por isso não eram curados, não eram transformados. E se a gente for perceber, essa realidade acontece nos dias de hoje dentro da igreja. Nós, por muito tempo, fomos tão confortados pela pregação, por muitas vezes de um evangelho apenas de bênçãos ou até mesmo de uma religiosidade extrema, mas são dois pontos extremos que por muitas vezes não condizem com o que é pregado aqui no evangelho, ou de uma religiosidade extrema ou uma falta de princípios, sabe? Uma falta de pregação, de uma renúncia que não é feita. E isso tem por muitas vezes feito com que a gente se conforme com o estado de vida cristã aqui dentro da igreja, sabe? E há quanto tempo isso já está sobre as nossas vidas e a gente não tem percebido? É como se os nossos olhos tivessem sido fechados. E essa realidade que hoje vive o mundo e também está dentro da igreja. E a igreja não tem sido esse ponto de diferença para que o mundo veja que o povo de Cristo é diferente, é chamado para ser assim. Mas eu tenho percebido que ainda falta que a gente seja impactado por essa glória de Deus. Assim como Isaías foi sendo impactado pela presença de Deus e pela visão do trono, nós precisamos abaixar as nossas cabeças e saber ser confrontados por Deus, para que a gente seja levado a um estado de intimidade e profundidade com Ele. Se nós não soubermos ser confrontados, nós nunca seremos pessoas mais semelhantes a Cristo. E quando eu digo mais semelhantes, é de fato pessoas melhores aqui na Terra. Pessoas que espalham o reino, que espalham a verdade de Cristo, que é a única verdade. Então, sabe, a gente tem vivido um estado de tanto conforto que nós não temos nem se preocupado mais com as coisas que estão acontecendo no mundo. E o quanto que o mundo tem precisado de nós. Sabe, eu vejo tantas pessoas que já foram tão machucadas e a verdade do evangelho ainda não lhes foi pregada com amor e com sinceridade. E sabe, até quando a gente vai se conformar com isso? Até quando a gente até quando a gente vai permitir que isso aconteça? Porque o mundo tem pregado algo totalmente contrário ao que a palavra prega. E é por isso que existem tantas pessoas frustradas, tantas pessoas machucadas, tantas pessoas em busca de propósito e nós como igreja temos feito tão pouco para que essas pessoas sejam alcançadas. E sabe, para que a gente faça tudo isso, a gente precisa primeiro se reconhecer assim como Isaías se reconheceu. Quando ele foi impactado pela glória de Deus, a primeira coisa que ele fez foi: Pai, ai de mim, tenho os lábios impuros. Sabe, nós primeiro precisamos reconhecer o quanto ainda nos falta para que a gente seja semelhante a Ele, o quanto ainda falta para que a gente se aproxime dEle. E então, depois que a gente passa por esse processo de confrontamento, de reconhecer pecado e renunciar ao pecado, então nós viveremos uma nova vida com Deus e assim como diz o versículo, Ele perguntará: a quem enviarei? E nós estaremos ali dispostos a ser enviados por Deus. E sabe, para você que ainda não conhece também essa verdade do Evangelho,
a primeira coisa que você precisa é reconhecer de fato o quanto você precisa de Deus. E para que isso aconteça, eu creio que você precisa buscar um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Um encontro diante da presença, assim como Isaías teve, sabe? Porque quando nós nos deparamos com a tamanha glória de Deus, nós somos impactados por ela e não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. E eu sei que essa palavra pode ser totalmente contrário àquilo que você acredita, mas a vida com Deus exige uma vida de renúncia, uma vida de entrega verdadeira. E sabe, porque eu tô falando isso porque eu vejo a cada dia mais pessoas que pensam que dentro da igreja existem pessoas perfeitas e não. A igreja é como um hospital, de fato, cheio de pessoas doentes que estão buscando a cada dia mais ser semelhantes a Cristo, para que se tornem pessoas melhores aqui na Terra. Então, para que a gente vá... Então, sabe, a cada dia que a gente vem reconhecer o quão insignificantes, o quanto a gente precisa dessa presença de Deus para que a gente seja transformado por ela. Porque se a gente for tão cheio de si, tão cheio das nossas verdades, não haverá espaço em nossos corações para que a gente seja ensinado por Deus, ensinado pelas suas palavras, pelo seu amor, pela sua graça. E essa é a questão. Nós estamos tão cheios de tudo, tão cheios de tanta coisa que o mundo tenta falar com a gente, tenta colocar nas nossas vidas, tanta informação, tanto acesso a tanta coisa, que a verdade é que a gente acaba não sabendo de nada. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, sabe? Nós precisamos aprender a ser confrontados, porque só assim a gente viverá um novo tempo de Deus, uma nova vida com Deus. E eu tenho percebido que tem faltado isso em nós. Num mundo que é tão cheio de tantas coisas, a gente precisa aprender a abaixar a nossa cabeça e ouvir aquilo que Deus tem pra falar pra nós. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Queria então pedir novamente para que você compartilhasse aqui embaixo nos comentários alguma experiência, algum testemunho que você tem, gostaria de compartilhar aqui nos comentários, para que a gente venha se conhecer melhor. E queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. E muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo.